Oi, gente, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo sem gravar, eu voltei com o canal e agora vai ter vídeo com mais frequência. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o meu relato de parto. E assim, desde o começo da gravidez eu coloquei na minha cabeça que o Theo ia nascer com 36, 37 semanas. Então chegou nessa fase, eu já assim, tava muito nervosa pra ele nascer porque eu acreditava realmente nisso. E aí com 36 semanas nada, 37 semanas nada, e eu fui assim, desistindo. Até que eu fiz 38 semanas na sexta e no domingo meu tampão mucoso saiu. E nesse dia a gente foi almoçar em Ribeirão, que era aniversário da minha irmã mais nova. Eu já levei todas as malas do Theo pra lá, acreditando que ele ia nascer. E aí chegou umas 6, 7 horas da noite, ele não nasceu, não tinha acontecido nada ainda, e aí eu já desisti, falei, não vai ser hoje. E durante essa semana, né, que saiu no domingo, e durante toda essa semana eu dançava todo dia, eu fazia agachamento, eu caminhava, tudo pra ver se eu entrava em trabalho de parto. E aí no sábado, no dia 9 de junho, à noite, eu fui dormir na casa do meu namorado, e comecei a ter algumas cólicas, assim, coisa muito leve. E eu falei assim, nossa, agora que eu tô entrando em contração de treinamento. E já comecei a chorar porque eu não aguentava mais, eu queria que ele nascesse logo. E eu falei, ele vai nascer com 42, 41 semanas agora. E fui dormir chorando. No domingo a gente acordou, o Igor fez o café da manhã pra gente. E ele tava conversando assim com o Theo. Falou assim, olha meu filho, já pode vir, a gente tá te esperando, tá tudo pronto. Todo mundo tá te esperando, já tá na hora de sair daí. E foi se trocar, porque a gente ia almoçar na casa do vô dele. Enquanto ele se trocava, eu fiquei lá dançando, fazendo agachamento, andando na casa, pra ver se alguma coisa acontecia. E nada aconteceu, eu falei, bom, vou me trocar então, né, porque eu já tinha até desistido, eu tava fazendo só por desencargo de consciência. E desisti, falei, ótimo, não aconteceu nada, então vou almoçar. Fui no banheiro, no que eu abaixei assim a calcinha, tava cheia de sangue. E aí eu fiquei desesperada, falei assim, eu fiz alguma coisa que eu não podia ter feito e agora deu ruim. E fui lá mostrar pro Igor. Ele falou assim, vamos pro hospital. Nisso eu vim em casa, me troquei. E pro hospital foi eu, o Igor, minha mãe e minhas 3 irmãs. Isso porque eu nem sabia o que tinha acontecido e já lotou o hospital inteiro de gente. Aí a gente chegou lá, era meio-dia. Eu fui atendida meio-dia e 40, por aí. E a médica falou assim, olha, vou fazer o exame de toque em você. E dependendo de como tiver, você vai fazer o cardiotoco. Mas pra isso você tem que ter se alimentado. Só que eu nem tinha almoçado ainda. E aí ela fez o exame de toque e foi assim, ela foi de uma estupidez que eu saí de lá traumatizada, do tanto que doeu. Eu andava assim até com as pernas abertas, porque tava doendo muito. E o Igor falou assim, amor, por que você tá andando assim? Eu falei assim, porque ela me machucou inteira, parece uma açougueira aquela lá. E no que ela fez eu tava com 2 centímetros. E aí a gente saiu e foi almoçar. A gente foi lá no McDonald's comer. Dia 24 de agosto, no Centro Esportivo Milton Reis. A gente foi lá no McDonald's comer. E depois disso, era 1h30, a gente voltou pro hospital e eu fui fazer o exame, o cardiotoco. Fiquei lá uns 20 minutos, o Igor ficou comigo. E depois disso eu voltei pra sala de emergência pra esperar a médica me chamar de novo, porque eu achei que era ela que ia me atender. E aí foi um médico, ele falou assim, olha, tá tudo certo com os seus exames, o bebê tá bem, você tá tendo contração, mas ainda não tá regular. Então a gente tem 3 opções. A primeira opção é você fazer uma caminhada aqui no hospital, aqui no quarteirão do hospital e pra ver se dilata. A segunda opção é eu te internar e você ficar lá esperando. E a terceira opção é induzir seu parto. Só que eu não acho viável porque você tá indo bem e vai assim doer muito, mais do que doeria sem a indução. E aí a gente conversou e eu resolvi que eu ia caminhar.
Minha mãe deu uma volta no hospital comigo e falou assim, nossa, é muito chato ficar andando aqui, vamos pra outro lugar. E a gente resolveu ir pra onde? Pro shopping, que ficava uns 20 minutos do hospital, mais ou menos. E aí o Igor, vocês estão loucas de andar no hospital? Não, a gente não vai não, vamos ficar no shopping, a gente vai ficar aqui. E aí minha mãe falou assim, não, a gente vai sim, vamos lá. E o Igor e meu pai, que chegou depois, ficaram no hospital. E a gente foi pro shopping. No shopping a gente subia escada, descia escada, e andava pra lá, andava pra cá. Eu ainda comprei coisa que tava faltando, porque eu não tinha chinelo de quarto. Eu tinha esquecido shampoo e condicionador, esqueci pente. Então a gente comprou tudo lá. Comprei um presente, que o Dia dos Namorados estava chegando. E eu fui pro shopping às 3 horas, e era umas 5h30, eu voltei pro hospital. E aí o médico foi fazer o exame de toque de novo e eu tava com 5 centímetros. Ele falou assim, olha, então agora você vai subir pra ser internada, vai lá na recepção, dá entrada na sua internação. E aí eu fui e umas 6h30, 7 horas, 6h30 eu subi pro quarto. E aí eu fiquei lá e ficou todo mundo lá na recepção, minha mãe, minhas irmãs e meu pai. Isso porque tava todo mundo no hospital desde o meio-dia já, né? E eu falei assim, gente, vocês vão ficar aqui muito tempo, porque o parto demora. E aí eu subi, eu tava tranquila, porque eu não tava sentindo dor, já tava com 5 centímetros. E fiquei lá na bola, fiquei na barra pra fazer agachamento. Fiquei vendo TV, conversando com o Igor, dançando. A gente tá aqui fazendo uns exercícios, cabeça de lata, sem dor ainda. Mas vamos ver. Eu vou mostrar pra vocês o quarto. Essa aqui é a sala de pré-parto. Aí aqui é a porta que entra. Aí aqui é o Igor, que fica aqui no cantinho. Aí tem a cama, tem essa bola. Aquilo ali é aquela barra para fazer agachamento. E no banheiro era pra ter um chuveiro assim decente, né, gente? Mas não, é isso daqui mesmo. E pra quem perguntou, é hospital... Aqui é bom. Particular, pelo convênio. E aí era umas 7h30, eu comecei a sentir uma dor muito forte. Mas assim, uma dor que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Porque, gente, dói demais, 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 demais. Pega uma cólica menstrual e multiplica assim por 900 vezes. É isso. E aí eu chorava, eu chorava, eu chorava. E umas 8 horas a médica foi fazer o exame de toque. Ela falou assim, olha, está com 5 centímetros ainda. E eu falei assim, não é possível. Mas enfim. Fiquei lá e aí eu fui pro chuveiro. O Igor ficou lá segurando a ducha nas minhas costas, porque era a única coisa que fazia melhorar a dor. E a água tava tão quente, mas tão quente que minhas costas estavam inteirinha vermelha. E aí o Igor, amor, suas costas tá muito vermelhas, eu vou diminuir a temperatura da água. E eu falava assim, não, pelo amor de Deus, deixa assim, porque é assim que tá resolvendo, é assim que vai ficar. E aí ele ficou lá segurando e eu chorava assim, desesperada, eu ficava inquieta, porque dava uma dor de barriga que eu não sabia se era de cólica, se eu tava com o intestino solto, o que eu tinha. E aí eu saía do chuveiro pra ir pra privada, porque eu achava que assim, o mundo ia acabar em cocô, e eu não fazia cocô, e eu tava esperando isso, porque doía muito. E aí eu ia pro chuveiro, voltava pra privada, ia pro chuveiro, voltava pra privada, eu tava desesperada. E aí comecei a chorar, mandando mensagem pra minha mãe lá na recepção. Mãe, eu não quero mais, eu quero cesárea, eu quero desistir. E aí minha mãe, minha filha, faz o que é melhor pra você. E fiquei nisso, chorando, chorando, privada, chuveiro, privada, chuveiro. Deu umas 11 horas, eu falei assim, quero cesárea. Não quero mais, eu quero cesárea. E aí a enfermeira que tava lá no corredor, né, que ficava as enfermeiras no corredor, eu chamei uma e falei assim, eu não quero mais o parto normal.
Ela falou assim, olha, você tá indo bem, não desiste não, falta pouco, você já tá com 5 centímetros, você nem sentiu dor até os 5, então tá tranquilo, você aguenta. E eu não queria nem ouvir ela falar, eu só falava assim, não, eu quero cesárea, e chorava. E aí o Igor, não, ela tá decidida, ela não quer mais, e então chama a médica que a gente vai avisar ela que a gente quer cesárea. A médica chegou lá e falou assim, olha, por que você quer desistir do parto normal? A médica tava putaça comigo já, porque eu tava fazendo isso. E aí eu, porque tá doendo muito, não sei o que, e eu ajoelhava no quarto pra ver se passava dor, conversando com ela. E eu não quero. E ela falou assim, então a gente vai fazer um exame de toque pra ver como que tá. E eu falava assim, não, eu não quero fazer exame de toque. Aí ela, não, você tem que fazer. E aí eu deitei na maca chorando, porque vinha contração e ela lá fazendo o exame, doeu mais ainda. Ela falou assim, você tá com 5,5 centímetros. E aí eu falei, agora mesmo que eu quero cesárea, porque não evoluiu nada e eu não aguento mais. Ela falou assim, então eu vou trazer um termo que vocês vão assinar, falando que quem optou por cesárea foram vocês. Aí a gente assinou. Isso era meia-noite que a gente foi assinar. Levaram a roupa da sala cirúrgica pra mim, pro Igor, a gente vestiu e o Igor foi guardar as malas. E enquanto ele guardava as malas, eu fui levada pra sala de cirurgia. Chegando lá, eu tremia de medo, porque eu sempre tive medo de cirurgia. Eu tremia de frio, porque é muito gelada a sala, e eu tremia assim de nervoso, porque tava doendo muito. E aí o anestesista, muito bom, ele foi uma gracinha comigo, porque as médicas me trataram super mal, não conversaram comigo durante o parto. Não conversaram a hora que chegaram na sala e nem a hora que saíram. Elas simplesmente me fecharam e saíram. E ele ficou brincando comigo, falando assim, nossa, ser mãe nova é uma maravilha, que não sei o que. Você vai ver como é bom. E se eu fosse mulher, eu também ia querer o parto cesárea, viu? Porque ninguém merece ficar sentindo dor, sendo que aqui é muito rápido e é super tranquilo, você vai ver. E aí ele falou assim, olha, eu vou te dar a hack, você pode passar mal, você vai ficar tremendo do efeito da anestesia. Então não estranha. E isso vai passar assim, depois de umas 2 horas, essa sensação de dormência nas pernas, você começa a sentir, depois de 2 horas, assim, formigar. E eu falei, tá bom. Ele me sentou, passou um líquido gelado nas minhas costas, e nisso ele pediu pra eu ficar bem curvada pra ele aplicar a hack. Ele falou assim, olha, a hora que eu for aplicar a injeção, você não se mexe, porque eu não posso errar. E no que ele falou assim, olha, eu vou aplicar, eu já dei um pulo assim, ele falou assim, pelo amor de Deus, não faz isso, vamos de novo. E aí eu pulei, só que ele conseguiu aplicar certinho. E nisso eu deitei e as médicas chegaram e começaram a cortar pra começar o parto. E o Igor tava lá fora esperando, porque ele só entra a hora que o bebê tá saindo. E nisso, enquanto elas estavam cortando, elas ficavam conversando, porque foram 2 médicas. E aí uma ficava falando pra outra, ela tava indo tão bem e desistiu, o parto normal é 1000 vezes melhor. Só que assim, eu tava tão nervosa que eu tava me lixando porque elas estavam falando. E depois disso, o Igor entrou. E aí entrou o fotógrafo junto pra tirar as fotos, porque eu escolhi não filmar. Então só foi tirar a foto. E o Igor ficou lá do meu lado e a hora que tiraram ele, mostraram pra gente, limparam ele, colocaram perto do meu rosto, tirou foto e tudo mais. Ele nasceu, era 00:46, e aí o Igor foi tirado da sala e levaram um TEL pra fazer os testes que tem que fazer. E nisso, eu só pensava assim, ó, o Igor tem que ficar do lado desse menino, porque eu morria de medo de trocar ele. E o Igor perdeu a criança subiu lá pra pediatria e o Igor não sabia pra onde ele tinha ido. Aí
Ele foi perguntar pra enfermeira que tava lá no corredor pra onde ia o bebê depois que nasce. E aí ela falou e ele foi lá com ele. E nisso eu fiquei lá na sala que elas estavam me fechando. E eu fui pro pós-operatório, era 1h30 da manhã. Fiquei no pós-operatório até umas 2h10 da manhã, né, que eles esperam passar. E eu ainda tava tremendo muito, assim, eu pulava na cama do tanto que eu tremia e tava com 2 cobertas em cima. Umas 2h10, a enfermeira me subiu pro quarto. E nisso, eu não tava sentindo a perna ainda, não tava sentindo nada. E meu pé tava pra fora da maca. E meu pé foi batendo, assim, em todas as portas, porque ela não viu que tava pra fora. E eu não conseguia nem falar, de tão grogue que eu tava. Aí eu só pensava assim, a hora que essa anestesia passar, meu pé vai estar todo lascado. E fui, subi, o Theo ainda não tava no quarto. Ele foi depois, porque ele tava tendo hipoglicemia. Ele ficou lá na incubadora, porque deram fórmula pra ele a hora que ele nasceu, por causa da hipoglicemia. E eu fiquei lá no quarto esperando. Umas 2h30, 2h40 levaram ele. Minha mãe subiu pra ver ele, que ela tava no hospital ainda, desde as meio-dia comigo, tava todo mundo, só que a hora que terminou o horário de visita, só os avós podem subir pra ver. Então minha mãe subiu a mãe do Igor e o pai do Igor e meu pai pra ver. Que a mãe e o pai do Igor chegou lá umas 7h30 da noite. E subiram pra ver, depois foram embora e a gente ficou lá. Depois foi tudo tranquilo, assim, no outro dia a enfermeira foi lá me dar banho, que elas acompanham o banho, né? E a hora que eu fui lavar, primeiro que a sensação de levantar depois da cesárea é péssima. Parece que, assim, tá tudo caindo e você não consegue se esticar. Você anda parecendo corcunda de Notre Dame. Mas, assim, tudo bem. Ela falou assim, olha, você não vai lavar o cabelo agora, porque precisa ser um banho rápido, porque a pressão pode cair. A hora que eu fui lavar o corte, eu fiquei procurando os pontos. Aí eu olhei pra enfermeira e falei assim, uai. Ela falou assim, ah, não, agora é só uma cola que eles passam, então não tem ponto. Aí eu falei, graças a Deus, não vai ficar uma marca horrível de ponto. Eu voltei pro quarto e nisso era umas 10 horas e aí a gente fica lá. E normalmente, quando é cesárea, ou tem alta no dia, porque como ele nasceu de madrugada, eu podia sair na segunda noite ou na terça de manhã. Então eu tava com isso. Só que ele ainda tava com hipoglicemia. Então ela falou assim, olha, você vai ter que esquentar muito ele. Ele ficava no hospital com 4 mantas pra ele esquentar. Por causa da hipoglicemia. E de meia hora eles iam fazer o teste de destro, que é aquele que fura o pezinho. Ele nem chorava mais, tadinho, de tanto que furou o pé dele. Então ficou o segundo dia inteiro furando o pé dele e não passou a hipoglicemia. Aí ficou na terça. Falou assim, olha, vamos fazer agora cedo, dependendo de como tiver, vocês vão ter alta. E aí foram lá fazer nele e ainda não tava bom. Ele tava com 30, 45, o nível de glicemia dele, sendo que tem que ter 50. E falou assim, olha, ele não vai ter alta. E aí passou a minha médica, pra ver se me dava alta, e ela me deu alta. E eu falei assim, eu não tô acreditando. Porque a gente fica na parte da obstetrícia, na ala obstétrica. Então lá, quem é paciente sou eu. Então eu tenho o direito de ter um acompanhante. E o Igor ficava comigo. A partir do momento que eu tive alta e ele não, o paciente era ele. Eu tive que descer pro 3º andar, que é o andar da pediatria. E o Igor não podia mais ficar comigo, porque era o Theo que tinha que ter um acompanhante e era eu. E eu não aguentava fazer nada sozinha por causa da cesárea. Eu andava, eu conseguia sentar, essas coisas, só que de madrugada eu não conseguia levantar da cama sozinha pra trocar ele. Então quem trocava ele pra mim era o Igor. E o Igor me ajudava muito, assim, muito. Ele foi, assim, incrível nessa parte, ele trocava ele pra mim. Claro que é o papel de pai, né? Todo pai tem que fazer isso, não é porque ele faz que, nossa, merece parabéns, porque não, é filho dele. Só que, assim,
eu fiquei desesperada que eu ia ficar sem ele e eu não conseguia fazer as coisas sozinha. Então, na terça-feira, eu fui pro terceiro andar com ele e o Igor foi embora, assim, com o coração na mão. Ele queria ficar lá na recepção, dormir lá. Só que eu convenci ele a ir pra casa e na quarta cedo ele voltava. E assim, a noite com ele foi péssima, porque ele dormiu, eu coloquei ele dormir na cama comigo do hospital, porque eu não ia conseguir levantar pra trocar ele. Então eu fazia tudo na cama, não conseguia descer. E água, eu não tinha garrafinha. Eu sentia assim muita sede de amamentar ele. E o bebedouro que tinha lá era muito longe do quarto que eu tava, era no final do corredor. E era um corredor muito grande. E eu chorava porque eu tava com sede. E foi assim, fiquei lá chorando a noite inteira com ele. E graças a Deus ele dormia a noite inteira, só assim acordava pra mamar e pra trocar ele. Na quarta cedo, o horário de visita do hospital era das 2 às 8, então era o horário que o Igor podia ficar. Só que ele conseguiu subir, então era quarta-feira, umas 8 horas da manhã, ele já tava no quarto comigo. E ele ficou lá. E aí falaram assim, olha, vamos fazer o teste de novo. Se hoje os testes dele de destro assim, estiver no nível aceitável, talvez vocês recebam alta. E aí eu já comecei a chorar, porque eu ia ter que passar outra noite sem o Igor lá com ele. E aí o médico, as enfermeiras foram fazer o teste de destro. E graças a Deus estava dando 51, 52 nessa volta. E o médico deu alta pra ele. Então era quarta-feira, 2h30, 3 horas, a gente teve alta. E foi assim, foi isso. O meu parto, eu achei que ia ser pior. Hoje, lembrando da dor, eu faria parto normal de novo? Não. Eu tentaria, daqui uns 10 anos, quando eu for ter outro filho, teria normal? Não. Então é isso. Assim, eu acho que todo mundo deveria tentar o parto normal, porque pra cada mulher é de uma forma. Eu senti muita dor que eu não tava mais aguentando. Só que tem gente que, assim, teve uma moça que chegou lá, a criança já tava saindo. Então, assim, tenta, porque o benefício do parto normal, tanto pra mulher quanto pra criança, é 1000 vezes melhor do que a cesárea. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Meu Instagram vai estar aqui embaixo. Lá eu posto mais coisas do que aqui no YouTube. Apesar que agora vai voltar com mais frequência. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escrevam nos comentários que tipo de vídeo vocês querem pra eu trazer. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.